em defesa da educação de jovens e adultos, tão invisibilizada, tantas vezes esquecida, excluída. Então é uma alegria, uma satisfação. O deputado Carlos Gianazzi está a caminho, ele está numa agenda, numa votação na Alesp, mas já está vindo, e juntos eles apresentaram o programa Educação em Primeiro Lugar, que tem uma série de iniciativas para avançar e para contribuir com a luta em defesa da escola e da educação pública, dos direitos dos trabalhadores e dos estudantes. Então, primeiro, e agradecer, porque eu estou aqui entre amigos e amigas. Eu tenho 20 anos de rede pública municipal. Desses 10 anos eu fui diretora de escola. Pude, enquanto diretora de escola, desenvolver e conhecer com muita proximidade o cotidiano, as dificuldades da educação de jovens e adultos. Então eu me sinto em casa, fortalecida, porque eu sei, e também como supervisora, as dificuldades que a gente enfrenta a cada semestre, a cada ano, para a gente poder fazer valer o direito, as especificidades. Então, eu espero que hoje a gente está num dia que eu considero assim, bastante histórico, bem significativo. Então, que a gente possa ter nessa tarde, nessa noite, um momento da gente se conhecer melhor, da gente se fortalecer para essa luta. A gente está num ano bem difícil, de muitas lutas, né, de greve geral, de defesa da educação. Então a gente precisa estar forte para seguir em frente. Então eu acredito que todo mundo que está aqui são pessoas comprometidas com a educação, com a escola pública. Então a gente vai sair daqui maiores e mais fortes para enfrentar essa batalha. E para ajudar, e a ideia de hoje, o Celso vai falar um pouco do histórico, mas a gente vai fazer o lançamento oficial do Conselho de Educandos e Educadoras da EJA e também de uma outra ferramenta de controle social, que é o Observatório da Demanda Escolar. Nesse documento que vocês receberam, ele traz algumas premissas desse trabalho. Ele traz as datas das próximas reuniões, serão reuniões mensais. E é importante, é um fórum, né, um coletivo que a gente pretende aqui juntar e formar. E é aberto a todos e a todas. E muito importante que as pessoas que participem das discussões sejam sempre as mesmas e que venham para que a gente possa organizar um corpo político no sentido de ter uma posição de defesa do direito à EJA. Então, porque se cada encontro vier uma pessoa, a gente não consegue aprofundar as questões. Então, é muito importante que as escolas que conseguiram, outras escolas não conseguiram estar aqui hoje, tem uma escola que ainda está para chegar, mas que vocês tenham isso em mente, que é importante que os mesmos grupos possam estar aqui uma vez por mês, e quando houver necessidade, terão essas reuniões extraordinárias conforme a demanda específica da EJA. Então, antes de passar a palavra para o vereador Celso Gianazzi, e aí a ideia, né, a concepção desse conselho, que é muito pautado nas premissas de Paulo Freire, dos ensinamentos dele. Então, que a gente possa trazer aqui para a mesa as vozes das pessoas que fazem no cotidiano escolar a EJA acontecer. Então, esse nosso primeiro encontro, ele tem esse objetivo, da gente ouvir vocês, da gente se ouvir,
é a vez e a voz dos educandos e das educadoras, para que a gente possa organizar as pautas dos próximos encontros. Então, por isso que a gente vai pedir para que cada representante da escola, se tiver depois mais representantes, a ideia é que a gente faça mesas rotativas e que a gente possa se ouvir e o que a gente entende, né, como a EJA que a gente tem e a EJA que a gente deseja. Quero, então, chamar para poder compor aqui a mesa um representante ou uma representante da EMF Mário. Depois, um representante do CIEJA Campo Limpo. Depois, um representante da Escola Estadual, Dário Monteiro de Brito. E um representante da EMF, Cacilda Becker. Daí a gente tem mais escolas, tem mais 1, 2, 3, 4, tem mais 5 escolas. Aí a gente monta uma outra mesa e depois também, se outras pessoas quiserem se manifestar, que seja da mesma escola, não tem problema, porque o grande objetivo hoje é ouvir. Nós temos também aqui uma representante da Secretaria Municipal de Educação, a professora Milena. Se você derrubar a cabeça, ela coordena, né? Então, nós estamos aqui a responsável pela formulação das políticas públicas pelo Executivo, pelo Poder Executivo. Então, quero agradecer muito a sua presença e dizer que a gente precisa se ouvir, né? E é para isso que a gente está aqui. Vou passar então agora a palavra para o Celso. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer enorme aqui, um prazer enorme de receber as escolas aqui, os componentes aqui da mesa, representante da Secretaria de Educação, Municipal de Educação, representante das escolas, que a gente vai realmente formar outra mesa também, ouvir a todos, né? Um momento importante e como a Luciane falou, nós pensamos, né, nesse momento, no lançamento do Conselho de Educandos e Educadores da EJA e do Observatório da Demanda, pensando em dois espaços, né, para dar visibilidade e voz, né, às pessoas, uma parcela da população privada, né, dos bens simbólicos e materiais que a escolarização deveria garantir, né? Muitos de vocês, uma parcela grande da população foi privada mesmo da escolarização por diversos motivos, né? E a EJA, ela vai resgatar, né, dar efetividade, resgatar e propiciar a escolarização para as pessoas que foram privadas nesse momento. Então, a EJA, é fundamental que os municípios, os governantes, eles olhem para a EJA, né, olhem com atenção, né, porque foram pessoas privadas nas suas infâncias, né, do ensino regular. E nós, através dos dois mandatos, né, do nosso mandato aqui na Câmara Municipal e o mandato do professor, do deputado Carlos Janazzi, nós pensamos, lançamos aqui na Câmara Municipal o programa Educação em Primeiro Lugar, né? Foi aqui mesmo, nesse auditório também estava lotado, e ali nós defendíamos, né, o direito à educação a todos, né? E aí, nesse direito à educação a todos, nós falávamos de
jovens, adultos e idosos, né? Incluído, né, estão incluídos os alunos da EJA, né? Na educação, em primeiro lugar, que fala todo o ciclo, né, da educação, com o ciclo completo da educação. E os dois espaços, né, que a gente criou, que pensou em criar, está lançando aqui, é o Observatório da Demanda, que a gente vai fazer com que ele seja uma ferramenta, né, uma ferramenta do controle social da demanda por vagas na EJA, que a gente sabe e acompanha várias escolas, né, a dificuldade que a gente tem das escolas darem continuidade à abertura de salas. A gente sabe que a demanda é grande, mas há um cerceamento, né, há um fechamento de salas aqui no município de São Paulo para a escola, a educação de jovens e adultos. E o observatório, ele vai funcionar como um controle social. A gente vai fiscalizar, né, a demanda aqui no município de São Paulo para dar efetividade ao esse programa da EJA aqui no município. E também nós, nosso mandato, ele lançou aqui na Câmara Municipal de forma pioneira, né, de forma pioneira, muito bonito, o programa do Conselho Mirim, né, dando voz e vez também às crianças aqui como sujeitos de direito aqui no município de São Paulo, olhando a cidade, olhando a escola, pela visão delas. E nesse do Conselho Mirim veio o diálogo, né, o diálogo com a base, a oitiva da com a base, e surgiu também com a base a criação, né, a ideia da criação do Conselho de Educandos e Educadores da EJA. Então, a Vitória aqui é uma das idealizadoras aqui, né? Ela cobrou, né? Na verdade ela é idealizadora, não, ela cobrou. No lançamento do Conselho Mirim, ela cobrou ela cobrou por que nós não faríamos um programa também, um conselho e um observatório aqui para a EJA, e aqui estamos, e aqui vamos trocar experiências, vamos ouvir a experiência de todos, porque a gente tem dados, né, vocês têm esse material, a gente tem dados gravíssimos, né? Isso aqui, ó, segundo o PNAD, 7% da população com mais de 15 anos são analfabetas no Brasil. Isso corresponde, gente, a 11 milhões e meio de pessoas, né? 11 milhões e meio de pessoas. E mais de 50% da população com mais de 25 anos detém apenas o ensino fundamental, que são mais 11 milhões e meio de pessoas. Então, assim, é um absurdo, né, que a gente se encontre nessa situação num país que tem condições de ofertar educação para todos, né, para todos mesmo. E a EJA, como a gente sabe, a EJA está contemplada no Plano Municipal de Educação, na meta 7, no Plano Nacional de Educação, na meta 9 e 10, e a gente discute, quando a gente discute os dois planos, a gente discute métodos e meios para dar efetividade, né, a esta política educacional. Então, o que a gente começa aqui hoje, né, nessa troca de experiência, nessa oitiva das pessoas, e é uma continuidade, né, um programa de aperfeiçoar, de fiscalizar e de implementar de fato a EJA aqui no município de São Paulo. Então, a gente vai ouvir as pessoas, né, mais para ouvir e dar continuidade a essa política. Então, muito obrigado a todos aqui, a presença e vamos ao nosso evento. Então, eu vou pedir para o representante da EMF, Mário Lago, poder falar. Se apresenta, fala seu nome. Boa noite a todas, a todos, aos servidores públicos aqui presentes, lutadores, a Celso Janazzi, que ofereceu essa oportunidade de estarmos aqui presentes. Quero deixar claro que a minha fala é meio estranha, porque na verdade, sou catalão. Né? E faz um tempo que estou aqui, mas os alunos já me conhecem, que eu carrego um pouco no sotaque. Né? Bom, eu sou coordenador da EMF Mário Lago, já creio que há uns 10 anos, 11 anos. E desde esse tempo nós mantemos a EJA com muita luta, né? Graças aos esforços dos professores e dos próprios alunos que aqui estão presentes, tem feito uma campanha de divulgação para que os alunos venham para o eixo. Né? Nunca é fácil manter os alunos no eixo. Sim, desculpa.
Meu nome é Guilherme, trabalho na região de Pirituba, né? Uma região que fica na divisa entre a freguesia, a diretoria da freguesia e Pirituba. Perto onde tem um projeto como chama, do Parque Brasilândia, né? É um projeto na Câmara Municipal do Parque Brasilândia, onde tem alguns alunos do Mário Lago que ali estão ocupando o terreno em reivindicação de moradias, né? Temos muitos alunos que estão reivindicando moradias lá e nós atendemos a eles. E aí isso tem criado uma demanda para o Mário Lago, né? No entorno do Mário Lago, que era um parque, era para ser um parque, eles atualmente ocupam em virtude de falta de moradia, né? O Rodanel acaba provocando deslocamento de muitas famílias e muitas delas foram no entorno do Mário Lago, e ali estão. E aí nós atendemos a eles, né? E recentemente. Bom, o tema é discutir como que mantemos a demanda e o que fazemos para melhorar as demandas. Bom, primeiro é a insistência junto ao sistema educacional, às diretorias, mostrando que temos demanda. Por mais que não pareça, a gente apresenta lá as demandas. O que tem provocado problemas para demonstrar a demanda é que os alunos que são trabalhadores, independentes, eles flutuam muito na escola, né? Em virtude das demandas sociais que eles têm, familiares, econômicas, de renda, eles acabam flutuando muito na UERJ. Alguns vão trabalhar e aí falam, professor, né? Aí os professores que estão aqui presentes, eu vou trabalhar e agora o que eu faço? Eu vou perder a matrícula? E aí a gente negocia com eles, fala, bom, e como que vai ser isso? Aí a gente faz alguns combinados com eles, eles falam, retorna, porque aí passa um período, eles voltam e a gente permite que eles continuem o processo. Mas é uma demanda, é um grupo dos 40% da escola, né? Nós temos 7 salas de aula, esses 40% eles acabam flutuando, então é muito delicado para eles, né? A maioria, recentemente fizemos uma pesquisa, aí os professores do EJA ajudaram a fazer a pesquisa, nós temos 53% que não tem renda nenhuma, né, da escola, e eles têm muitos dependentes, né? Ficamos surpresos com a quantidade de dependentes que eles têm. De 4 a 5 dependentes dessa pessoa que está na escola e está lá fazendo um esforço para poder ter o certificado, a formação, para poder demandar melhores rendimentos. Basicamente, a maioria da escola é de afro-brasileiros, né? 75%, 2/3 da escola é formada de alunos afro-brasileiros. 50% de mulheres, as alunas, são também muito expressivas, e dessas alunas, 75% fazem trabalho informal no doméstico, né? Ou seja, de atendimento doméstico. E elas também sentem bastante dificuldade em alguns momentos, porque a patroa, o patrão diz, você não pode ir porque você vai ter que ficar cuidando aqui dos meus filhos, né? E a gente entende as dificuldades, né? E solicita para que as alunas digam para o patrão, não, mas quando seu filho é chamado na escola, o senhor é chamado na escola, você falta no serviço e você vai lá para atender, né? Por que eu não posso? Então, há uma desigualdade nesse tratamento com relação aos alunos do EJA, né? Há uma dificuldade imensa. Tem aumentado o número de jovens, isso nos tem nos chamado muita atenção, vem aumentando o número de jovens. Nós estamos com 1/3 dos alunos que são jovens entre 16 a 18 anos. A gente precisamos afinar melhor a análise, mas são alunos que de repetência no fundamental e acabam indo para o EJA, né? Por N. E aí tem criado alguns momentos, aí os jovens estão aí, alguns problemas de conflito entre gerações, né? Porque o entendimento dos alunos são diferentes do próprio. Não sei quanto.
Bom, então, assim, concretamente, nós estamos em Pirituba, temos demanda sim, temos lutado bastante para garantir. Recentemente, nós temos um problema, mas conseguimos avançar. Nós precisamos fazer uma correção no fluxo dos alunos. Qual é essa correção? Geralmente tínhamos uma sala de ensino fundamental e ali aglutinávamos todos os alunos, do primeiro ao quinto ano. Quando chega no semestre, a diretoria solicita quem são os alunos aprovados para poder formar as outras turmas. Acontece que nós temos lá de primeiro a quinto, então às vezes tem 2 alunos que corresponderiam ao quinto ano. Só são esses 2 alunos que estão. E aí fala, como tanta repetência? Porque os outros alunos não têm. Não estão na faixa de progredir no fluxo. Então, recentemente, essa semana, estivemos na diretoria, discutimos o assunto e aí conseguimos abrir mais uma outra sala para ver se a gente faz a correção desse fluxo, ou seja, do primeiro ao quinto ano, a gente equilibrar para poder dar continuidade. Senão, sempre enfrentaremos, na metade do ano, o problema de não termos alunos, né? Eu acho que, de forma genérica, se não me esqueci, basicamente é isso, né? Muito obrigado. Vou passar agora a palavra aqui para Vitória, representante da EMF, Érico Veríssimo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu não ouvi. Boa noite. Agora sim, EJA é vida, né? Eu disse há pouco aos educandos da EJA Marulá, a EJA tem que ter sentido de vida, de luta, de resistência, de dignidade, de fora Bolsonaro, fora Covas, fora Dória. Não dá para nós admitirmos que, mesmo convivamos os representantes lacaios do neoliberalismo, nós temos de também entender que nem todos tiveram a mesma formação que nós tivemos. Nós somos privilegiados. Vocês são privilegiados de estarem aqui. Então, cada um que chegou, eu abracei no silêncio. Porque ali eu estava também homenageando Paulo Freire, com quem trabalhei. Não parece, mas eu tenho mais de 200 anos, tá? E quando Paulo Freire nos chamava para uma reunião, naquela sabedoria eterna, né, ele dizia que a pedagogia da escuta é a primeira lição entre os iguais. E nós somos iguais aqui, nas dores, às vezes na solidão, nas buscas, nas certezas, nos embates, mas sobretudo na resistência, na dignidade. Hoje estava Dodó em casa, estou em licença médica, falei, não vou perder nada, mas nem que a vaca tussa, eu vou deixar de encontrar o Luciene e o Celso com o Carlos Janazzi. E todos os companheiros que estão aqui, o Alê, né, os militantes de longa data, os educandos, educadores, né, da nossa escola de pulverismo, não podemos perder chance. Mesmo que venhamos aqui meio que nos arrastando, bem difícil, mas a luta, ela tem um sentido de vida mesmo. Então, eu sou da região do Freguesia do Uau, EMF Érico Veríssimo, há mais de 23 anos na mesma escola. Deste lado aí, né, desse meu perfil, eu me assumo integralmente conservador, porque eu conservo o lugar onde estou, semeando um pouco da mudança, que ela é necessária e ela é possível. Né? E a maioria fala que não. Ah, não, vamos largar essa escola é horrorosa, né? Quero me remover. Não se muda, não se troca 6 por meia dúzia. Aquele espaço é um solo sagrado em que nós devamos o tempo todo rever, agir, repensar, mudar, recuar, porque ali está também a essência da nossa motivação de estarmos na época viríssima. São os educandos e educandas da EJA, são os educandos e educandas do ensino. Então, traçar um perfil da EJA, e o nosso companheiro, o coordenador pedagógico da Marulá, ele fez muito bem, um dos traços que tem incomodado os pseudo-educadores, os pseudo-profissionais da educação de jovens adultos, é a entrada, a permanência dos jovens, e
que nós do Fórum Estadual da EJA chamamos de juvenilização na EJA. É uma problemática que está sendo já estudada há uns 6 anos em todos os nossos encontros nacionais, seja nacional, internacional, estadual. Nós somos para vários estados. O tema ele é polêmico, juvenilização na EJA. O que o Jota está fazendo aqui? Se nós pegarmos o recorte, fizermos o recorte da época Veríssimo, lá nós somos o complicador. Porque desde que estou lá, estou sempre lá, eu tenho ouvido professores do regular dizendo: olha aqui, Luizinho, se você não se emendar, você vai ser levado para a EJA. Não, EJA não, pelo amor de Deus. Aí eu vou atrás do Luizinho e falo assim: Luizinho, larga uma de ser bobo. A EJA não é reformatório, proteste. Fala que você não quer. Não? Que raio de profissional é esse? Sacana, maroto, tripodiano. Aí eu falo para o Luizinho: veja o ECA, leia o ECA. Porque enquanto o povo estiver alheio e não entendendo, adentrar quais são os direitos dessa juventude, dessa infância, da adolescência, professores, dadores de aula, estarão sempre tripudiando, desqualificando a infância e a juventude. E é um passo muito pequeno quando eles chegam à EJA e também vão tripudiar essa juventude, essa infância que está na EJA. É direito deles, não? Então, relembrando um pouco, por que hoje nós estamos na resistência e quando o Celso fez aquele movimento do Conselho da Infância, eu particularmente morri de inveja. Eu falei: ai meu Deus, será que o seu filho vai crescer logo? O seu filho é minha neta, nasceu em 17 de maio. Ela tem que crescer logo para acompanhar esse movimento. Eu morri de inveja. As crianças falando, as crianças se organizando, as crianças se articulando e mais sendo ouvidas. Isso é raro num mundo tão desigual, tão neoliberal, tão sacana, tão calhorda, né? E tão assim, covarde, né? Quando fica naquela ignorância do: não sabia que havia racismo no Brasil? Existe? Nossa, você está delirando. Como é que é? Na EJA? Mas como assim? Né? Então na EJA não se pode discutir a transversalidade, não se pode discutir a diversidade. E como é que ficam os nossos educandos que assumem a identidade da orientação sexual? Não ficam? Eles ficam flutuando no ar? Então são vários erros de cabreço. Não, o jovem é para obedecer. No conceito de dar aula. Gente, você dá. O outro ali para receber? Não. Eles não estão mendigando. Eles são capazes de questionar qualquer conteúdo nosso. Eles são capazes de até falar: pô, mas isso nem serve para a minha vida. Então, tudo isso nos coloca sempre numa posição de resistência. Há muito a ser feito. Que bom que estejam representantes do governo municipal, porque tem que nos ouvir. E nós não somos ouvidos. E muitas vezes são goela abaixo vários conteúdos, nada a ver com nada. Por que não foi para a base perguntar o que vocês querem aprender? Então, Rafael, Dorival, o que você tem, o que vocês querem aprender? E quando você faz a escuta, as aulas são muito mais dinâmicas, não são aulas, são encontros de aula, de pessoas que se buscam. E aí que está o grande segredo contra o neoliberalismo e o capitalismo. Eles não querem que nós nos unamos. Eles não querem isso. Só para dar um exemplo, no bingo da festa junina, aquele mundaréu de gente lá no bingo, viu, Céu? Muita gente, eu a bingueira, oficial, que bom, né? Lógico, tem que ter um olhar de subversão, né? Também no bingo, né? E aí houve uma treta entre os dois da comunidade. Falei: qual é o problema? A senhora falou, o outro falou. Vocês perceberam que vocês são vítimas desse maldito capitalismo? Bater a mão na mesa. Como assim, professora? Não, vocês estão ficando inimigos. E é isso que o sistema quer. Que nós nos destruamos. Interessante, falta muito. Saiu uma pesquisa da Ação Educativa, há 2 anos. Ela foi encomendada pela ONU. E lá se dizia, se comprovava, que no nosso estado de São Paulo, na capital de São Paulo, nós temos milhões de analfabetos. E aí foi por região, por faixa etária, por etnia, por cultura, até no tocante às finanças. Né? A freguesia do Ó, onde nós estamos atuando, ela é a 4ª região mais populosa
com analfabetos políticos. E às vezes nós tentamos, de uma forma aguerrida, nos desejas, tentamos perfurar esse bloqueio para, no mínimo, analisar. Mas não há sabedoria governamental. Porque eles querem avolumar nas aparências. Então, estar presente uma autoridade da SME, para mim, significa um desafio. Tem que ser levado lá para a SME. E que nos ouçam, que nos coloquem também em pé de igualdade, de ouvir e de fazer. Porque não adianta eles fazerem ou mandar fazer. Eu não sou tarefeira, ninguém aqui é tarefeiro, tarefeira. Tarefeiro é aquele que faz, cumpre as ordens sem questionar. E nós temos que fazer a construção na rebeldia. E de preferência naquilo que a gente chama de zanga política. Isso não nos pertence, isso não nos interessa, não? Então, fazendo um gancho aqui com o início da minha fala, juvenilização, ela incomoda sim. Os adultos da EJA também incomodam, porque eles têm muito a dizer, eles têm muito a construir, eles têm muito a ombrear conosco, experiências, olhares, riquíssimos, profundos, que vão nortear, às vezes não tem nada a ver com a nossa vida real, concreta, pé no chão. Então, por tudo isso, gente, eu queria parabenizar cada um de vocês e desafiá-los. Este encontro hoje nosso, este Conselho de Educandos e Educadores, só terá sentido se cada um aqui, cada um de nós aqui, semearmos lá na base nossa, a nossa verdade, unificada, que era a nossa de São Paulo. Ela é unificada em todos os 27 estados do Brasil, unificada essa voz também a vários países da América Latina, que também estão brigando por isso, pela autonomia, pela libertação, pela educação transformadora, cujo pilar é o Paulo Freire, sim. Em Cuba, lá também nós fizemos uma reflexão há muitos anos, quando participei apresentando o nosso sindicato, né? Lá também aprendemos o que significava uma educação transformadora de fato, nessa enganação que está por aí. E nós temos pacto eterno. Nós não podemos virar as costas mais. É seguir sempre para frente. Mas este movimento, eu espero que no próximo seja um impacto maior, muito mais gente. Com muito mais gente. Viu? Eu tenho certeza que cada um trará no próximo mês, na próxima reunião, que traga mais 2, 10, 20 educandos, né? E que haja, eu gostei dessa ideia de ser a Câmara é a casa do povo. E eles estão desmistificando aqui, a família Janassa desmistificando. É a nossa casa, nós temos que ocupá-la. E não deixar que os lacaios do sistema continuem nos colocando cabresto, nos colocando curvados sob as ordens, as vontades deles, da burguesia, da elite, tão distante de nós, povo, pé no chão, mas sim também para a mudança, de fato. Eu agradeço a vocês, um beijo carinhoso e vamos seguir. Passar agora a palavra para o representante do CIEJA. Só dizer que a gente está nessa movimentação aqui porque estava faltando chegar mais uma escola e ela chegou, que é da Zona Sul, a escola Carlos Augusto. E a gente está tentando ver com a GCM como, porque existe uma norma de segurança tem limite, e a gente já atingiu o limite. Então a gente está, o Celso foi ali ver, ou a gente vai conseguir cadeiras para acomodar essas pessoas, ou a gente vai para o Salão Nobre, vai subir. Então ele está decidindo e... Salão Nobre é onde puxa a orelha dos vereadores, tá? Cada um deles ali. Tem que ser lá no Salão Nobre, né, Ale? Então, felizmente, né, tem muita gente, tem mais pessoas aqui fora, mais alunos aqui fora, e eles não autorizam a gente ampliar o número de cadeiras aqui, então acho que é aconselhável a gente ir para o Salão Nobre, né? A gente ocupa o Salão Nobre no 8º andar, e a gente continua nosso evento com todo mundo de uma forma mais confortável, a gente dá uma interrompida aqui e segue lá. Ai, gente, então tem que Que subir. bom, que bom! No 8º andar, os elevadores estão disponíveis para a gente aqui, ó. É no 8º andar, gente. Tem que subir no 8º andar, pegar o elevador e 8º andar.
Agora vai sentar numa cadeira. Obrigado. Ô, Crispim, pega a bandeira da escola.